Muito bem, estamos no Orientes falando sobre preguiça. Você sabia que preguiça era tão grande assim no nosso meio? Pois é, eu terminei o bloco anterior falando sobre o trabalho, sobre a diferença que há na atitude com a qual a gente lida com o trabalho, né? O quanto que a minha atividade depende da minha, deixa eu colocar assim, da minha decisão. Né? O quanto que a minha atividade depende da minha, né, atitude. E interessante você ter entrado nisso, que eu já vinha... Eu falei, nossa, vamos falar sobre isso. É pesado, bem vamos falar. hoje. A minha esposa ontem eu viajei, anteontem, ela comentava comigo sobre uma das maiores empresas estatais do nosso país, e que ela vive processos um atrás do outro, porque os projetos não são entregues no tempo que foi projetado para ser entregue, e se perdem os tempos, os prazos, e é multa, e viram até processos. E ela estava comentando comigo por quê. Olha só, casualmente, ela comentando que as pessoas não têm pressa, não tem por que trabalhar. Vão receber no porque elas vão receber normalmente, porque elas são concursadas. Então, desculpa, gente, tanto fez como tanto faz, e a empresa tem levado prejuízo. Agora ilustrei para aquilo você. Que nós estávamos falando, e ilustrou muito bem. E isso é uma questão tão delicada, Laércio, porque olha, por isso que a preguiça, esse tema é importantíssimo para quem está nos ouvindo, que é dar tiro no pé. Agora, as pessoas às vezes, e é interessante que as pessoas arranjam desculpas, elas têm na ponta da língua, mas por que você não entregou no prazo? Por que você não se esforçou? Por que não trabalhou uma hora a mais? É porque, que nem você falou, as empresas, elas às vezes contratam muito empregados. Empregado é uma desgraça. As empresas deveriam focar em contratar funcionários, porque empregado está preocupado em pagar carnê, em horário. Deu meu horário, estou indo embora. Funcionário funciona. É aquele que diz assim, precisa passar, a faxineira não veio hoje? Não tem problema, eu passo um pano aqui. Mas você não dá conta. Nós estamos cuidando dessa empresa que é o nosso bem comum. É o nosso bem comum. Essas pessoas transformam o mundo. Essas pessoas transformam o caos em alguma coisa útil. Deixa eu exemplificar, porque para quem está nos acompanhando, pode parecer piegas o que você está falando, né? Exagerado. Sim, Quem é que vai cuidar da empresa assim? Então, eu conheço um país que eu amo, conheço há muitos anos, que lá se tem muito macarrão, muita pizza, muita bona pasta, sabe? E é comum você chegar em algumas lojas, não é restaurante, na hora do almoço, e ele está fechado. Fecha na hora do almoço e só vai abrir 4 horas da tarde. E você fala, mas como? Mas como? Mas como? Como é? E alguns fecham nas férias a loja, e fica ali 2 meses e vai voltar. Reabriremos em agosto. Você fala, mas como? Então, a diferença. Desculpa, gente, é cultural, eu sei. Mas a minha filha também teve a oportunidade de ficar 3 anos e meio nos Estados Unidos. Você manda um e-mail para uma pessoa nos Estados Unidos, escuta, Evandro, eu preciso de um retorno seu sobre aquele programa que a gente pensou em fazer juntos. O Evandro, aqui no Brasil, está ocupado, está atrapalhado, talvez de hoje para amanhã, talvez daqui a 2, 3 dias, tem gente que leva uma semana para responder um e-mail. Nos Estados Unidos é na hora. É na hora. Você manda, a pessoa educadamente responde na hora, padre, assim, ok, recebi, te respondo oportunamente. Nem que seja para dizer isso. Mais tarde te respondo. É na hora. Não fique em aberto, né? Então, as pessoas produzem muito mais do que nós aqui com um menor tempo. O senhor vai ter a sua fala agora, a sua réplica, para defender a sua querida Itália. Né? Mas para dizer, é verdade, as pessoas trabalham mais. E tem essa questão. Outro dia, um amigo meu está falando, o meu genro trabalhou
morou 10 anos e meio lá, estudou lá, e ele falou, Laércio, o que o americano faz em 4 horas de trabalho, o brasileiro talvez não faça em 2 dias. Porque o brasileiro está preocupado com o horário. Eu não estou criticando o nosso país, gente, pelo amor de Deus, entenda. Contextualizando a preguiça, o quanto que ela está no meio de nós, a gente não sabe. A gente está falando do quanto a preguiça pode ser prejudicial para o nosso país, para a nossa cidade, para a nossa casa, e o quanto ela é corpo. sorrateira, o quanto a gente não sabe que ela está aí, é e ela está nas entrelinhas. E fica... Quer ver uma coisa? Por exemplo, tem gente que diz assim, mas eu faço isso porque eu ganho pouco. Exato. Eu estava pensando nisso agora. Pois é, mas você já viu, por exemplo, jogador de futebol fazer gol contra porque ganha pouco? Pois Ou porque não pagaram? Mas você já viu que essas pessoas não vão parar no primeiro... A pessoa que tem iniciativa, que trabalha mais e ganha o mesmo que todo mundo, mas ela não consegue ficar parada, ela não fica no primeiro emprego, ela não fica no segundo emprego, ela não fica no 4º emprego, daqui a pouco ela já tem a empresa dela, daqui a pouco ela já está se formando, daqui a pouco você passa 10, 15, 20... Ela tem a empresa, tem 2 lojas, e ela já está abrindo a terceira, e a pessoa, ela se acostumou a decidir, a planejar, a querer, e ela vai... Tem que ser uma escola, né, padre? De atitude. Perfeito. E quando se vive esse tipo de situações, é fácil fazer comparações com outros países. Sim. É verdade. Por exemplo, na Europa hoje há um problema a respeito da produção. Problema que está na crise europeia, né? Que muitas firmas estão até fechando. Mas aquelas que produzem querem produzir cada vez mais. Cada vez mais. A tal ponto, minha gente, tomara que isso não chegue ao Brasil, mas é uma realidade, eu sou italiano. Uma jovem que consegue um trabalho em muitas firmas que estão indo bem, assina um termo de compromisso. Caso se torne grávida, tem que cair fora. Até isso. Porque o proprietário, o dono, quer na produção. Querem que, usando uma palavra tecnicamente esportiva, os operários vistam a camisa do time, façam os interesses, né, da firma, saibam depois um dia até inclusive repartir os lucros. Né? Aí leva a ter uma concepção diferente da pontualidade, da produção, da dedicação. Se o empregador pede até algumas horas extras com tanta alegria. Então, porque a pessoa, padre, a pessoa que tem essa atitude, que se compromete, que entra, deixa eu botar assim entre aspas, no jogo da empresa, mas porque tem vontade, porque tem decisão, porque ela quer, ela não vai parar ali, ela não vai ficar escrava, ao contrário do que parece. Eu tinha loja antes de ir para a comunidade, eu cheguei a ter 3 lojas, e o rapaz que trabalhava comigo, que tinha mais iniciativa, quando eu fui para a comunidade de Canção Nova, ele falou, eu vou estudar advocacia. Ele hoje é o número 1 da minha cidade. Uma das coisas que ele fez, e ele comenta, a pessoa se forma, abre o escritorinho, senta, bota a plaquinha na porta e fica esperando o telefone tocar. Só. Tem gente que se formou e nunca mais, 20, 30 anos, nunca mais pegou no livro. Ele não parou até hoje. Então ele estuda, ele faz uma reciclagem, ele faz um curso a mais, ele faz... Interessante, resultado, ele foi tomando a liderança da minha cidade, que é uma cidade pequena, de 200, 300, cidade média, 200, 300 mil habitantes. Hoje ele é o mais importante da cidade, está ficando rico, mas é uma pessoa... Hoje ele tem 4, 5, se não forem mais, advogados junto com ele no escritório, não é? E quantos se formaram com ele? E ele era balconista. Mesma... Pois é. Mas falou, não, a gente tem que... E ele sempre foi de querer. De querer pôr a mão na massa. E quantos se formaram com ele, ou que ingressaram na faculdade, foram ficando ao longo do caminho, por motivos diversos e tal, e que os que chegaram a se graduar, e que tiraram a OAB, se esforçaram, e ele é o número 1. E o número 500 e tarará e tal. Por quê? Porque às vezes, que nem você falou, sentou e esperou o telefone tocar. Aí o telefone vai tocar para dizer que a conta está atrasada, né? Porque aí a pessoa vai dizer, pobre coitado de mim, não tive sorte. Porque é uma boa desculpa. Sorte é aquela coisa,
é você que faz, né? É quando a oportunidade passa e você pega. Tem até um conto, né, ligeiro, que diz o seguinte, do homem que não tinha sorte. O cara reclamava de tudo, e aí um dia uma pessoa falou para ele, olha, você está reclamando que você não tem sorte? Então, vá até um sábio, o sábio tem resposta para tudo, e lá você vai saber virar um homem de sorte. E ele foi. Na ida, ele encontrou uma moça chorando, uma moça muito bonita, a mulher mais bonita que ele viu na vida. E aí ele falou, porca miséria, viu? Olha só, que moça bonita, que bela ragazza. Aí ele conversou com ela e falou, contou o que estava acontecendo, e ela falou, então pergunta pro sábio se a minha doença, sei lá, eu ando muito triste, muito chorosa, tem cura. Tá bom, eu pergunto. Mais pra frente ele encontrou um lobo magro, feio e tal. Seu lobo, o que está acontecendo? Não sei, tô magro, não tenho vontade de nada, tô todo lascado aqui. Tô indo no sábio, te trago uma solução. Passou, viu uma árvore do lado de um riacho, era para ser uma árvore frondosa, a árvore estava seca. E ele, dona árvore, o que aconteceu? Eu falei, meu filho, não sei, a água não chega, tô acabado. Bom, ele vai, se encontra com o sábio, e na volta, ele tinha as respostas, né, para todos os enigmas, para as pessoas que ele prometeu. Então ele chega para a moça e diz assim, olha moça, o sábio disse que o seu problema é que você está muito sozinha, você precisa casar. E ela fala, puxa, mas, né, e aí, né? Ele diz, não, eu tenho que ir atrás das oportunidades, eu tenho que ir para frente e tal, eu não posso ficar aqui, constituir família, perder tempo, proclamas, chamar o padre, não, o que é isso? Você está me atrasando a vida. E aí ele vai, se encontra com a árvore e diz, olha, dona árvore, é o seguinte, a mulher ali já queria me dar serviço, então eu já vou te avisar. Eu já descobri o teu problema. Tempos atrás, alguém enterrou um tesouro aqui e impede o fluxo de água chegar nas suas raízes. Ela fala, mas meu filho, tem uma palha, você não quer ficar com essa porcaria desse ouro que pra mim não serve pra nada? Escuta, a senhora não tá ouvindo que eu tenho que ir atrás da minha felicidade, das oportunidades que se seguem à minha frente? Imagina que eu tenho tempo de desenterrar uma caixa de ouro e levar um negócio pesado desse? E vai bravo. Quando ele chega pro lobo, ele disse, escuta, lobo, o negócio é o seguinte, já vou avisar que eu não vou ajudar ninguém, mas eu sei o teu problema. O sábio lá falou que você tá com uma tal de inanição e é pra você comer o primeiro idiota que aparecer na sua frente. Imagina o que aconteceu, o lobo nhoque. Qual que é a moral da história? Nós não podemos dar chance pro azar. A gente deve ouvir os conselhos, pegar e observar as grandes oportunidades que a vida nos dá. Olha quanta oportunidade ele teve, mas por ele estar apegado só em si mesmo, sem fazer a reflexão, que é isso que a gente fala, né? Que a gente começou a falar, que o padre falou de Santa Teresinha, tudo que eu for fazer, que seja para louvar a Deus, tomar sopa, na hora de dormir, que meu coração bata, pulsando junto com Deus, se desenvolver, né? Quando a gente nega isso na gente, a preguiça aparece e aí a gente começa a marcar gol contra. Sim. E a questão do dominar é a terra, né? Ou seja, dá trabalho. E tá ligado ao que você está dizendo, porque assim, a gente nem sempre sabe aonde a gente vai encontrar algo que a gente tem domínio sobre aquilo. Né? O Anderson Silva, que foi campeão mundial tanto tempo da luta lá, ele queria ser jogador de futebol. Nossa. Né? Exato. Interessante isso. Outro dia eu estava vendo também um jogador de futebol que ele queria ser, acho que tenista. Então tem essas coisas na vida. E aí fala dessa oportunidade, que na verdade é uma docilidade, a gente ser suscetível, né, às portas que se abrem. Mas em tudo isso, seja acertando ou seja não sabendo como acertar, a gente precisa ter uma atitude, uma postura positiva, padre. Senão a gente não chega a dominar uma atividade. Eu não sei se eu sou bom em comunicação, mas eu também não abro a boca para falar. Né? Eu não sei se eu serei um bom pai, mas eu também não quero correr o risco da minha mulher ficar grávida. Então, a gente vai fechando as portas, mais ou menos o que a história dele ilustra, e a gente também não corre riscos. Acho que o dominar tem a ver com correr riscos também. Né?
Quando se fala de domínio, temos que usar muita inteligência para entender direito o que Deus quer dizer com isso. O fato de dominar a terra não significa colocar o nosso coração, isto é, a nossa prioridade, nos bens que estão dentro da terra. Porque os bens terrenos são todos transitórios. O primeiro grande domínio da pessoa deve ser Deus. É porque até o tema da preguiça encontra na religião uma solução. Quando eu me coloco diante de Deus, mesmo com todos os meus limites, eu me considero um instrumento nas mãos de Deus. Por isso, até o ar que eu respiro pode ser um momento de diálogo com Deus. Não somente o descanso noturno ou a colher de sopinha que tomo. Quer dizer, nessa ótica, o meu sentimento bom àquele respeito, a minha decisão àquele respeito, a minha reação na alma. Por exemplo, houve uma discussão com a minha esposa e eu nem vou falar porque vai continuar a discussão, mas a minha decisão na alma de me silenciar já é dominando, já é uma resposta. Olha que o exercício para vencer os vícios capitais leva a um autocontrole profundo, a um domínio de nós mesmos, né, na consideração não somente dos nossos limites, mas também da nossa maturidade. Por quê? Porque nós acreditamos exatamente em valores superiores. Por isso, até um vento contrário um dia vai terminar. Se eu estou dentro de um túnel na escuridão, eu sei que no final do túnel tem a luz. Isto é, vou sair vitorioso de tantas situações. Por quê? Porque tenho um ideal de vida. Uma convicção, um ideal, um objetivo, uma determinação. Porque aí eu não paro porque está escuro. Exato. Isso que o padre falou, o ideal de vida, é algo tão importante para o ser humano, na verdade é vital. Porque, sabe aquela história, Lécio? Não há vento favorável para a embarcação que não sabe onde vai, né? A pessoa que é persistente, que ela coloca dentro de si a decisão de ir à frente, uma das coisas que ela sempre vai ter certeza é, não importa a adversidade que eu vou passar, importa como eu vou passar essa adversidade e sabendo quem está ao meu lado. Por isso que a fé é um vetor que vence qualquer barreira, porque as pessoas que mudaram esse mundo, tanto na parte espiritual quanto na ciência, né? Elas foram perseverantes e a adversidade não foi a inimiga, foi uma aliada para mudar de caminhos. Eu costumo dizer, se no teu caminho você de repente encontra alguém que te faz alguma coisa ruim e tal, não é uma maldição, às vezes é uma bênção, porque quantos quilômetros mais você andaria com essa pessoa e aí a decepção ou a tristeza seria muito mais contundente. Com quantas outras pessoas você correria o risco de errar da mesma forma como você errou com essa? Exato. Então é um despertar. Né? Exato. E aquilo que você falou, tá, eu tenho medo de ser pai, mas tá, então por isso eu não vou me relacionar com ninguém, não vou constituir família. É uma afronta à própria vida, né? Ao chamado. Você estava falando do Anderson Silva, que queria ser jogador de futebol, e o chamado dele foi para outra coisa, né? Você teve o seu chamado, o padre teve o chamado dele. Imagino que todos nós aqui, em algum momento, queríamos fazer alguma outra coisa, em determinado momento na adolescência, na juventude e tal, mas, de repente, alguma coisa fez com que a gente entrasse num caminho. E mais do que isso, as adversidades que surgiram não foram tão grandes quanto a vontade de prosperar naquilo, de fazer bem feito, né? A preguiça, dentro do que você está falando, para a gente ir concluindo, eu penso que ela pode trazer uma imagem nociva da vida, de nós mesmos, a gente passar a acreditar de que nunca vamos encontrar o nosso lugar, de que nada dá certo comigo, né? E aí encaixa bem o que o senhor falou do domínio, porque o domínio, na verdade, é o que você vive, por exemplo, ao dirigir um carro.
Você tem um domínio. Você sabe para onde vai, você sabe chegar, você sabe sair, você sabe voltar, sabe guardar o carro. Você dominou aquela máquina, né, com responsabilidade, soube levar, soube trazer, né? Você tem uma habilidade a qual você domina, né? Você tem aí uma escolha que você domina. E aí gera o prazer, né? Porque nossa, eu consegui. Eu consegui vencer essa barreira. Que legal. E na vida é assim mesmo. A gente, às vezes, nasce com uma certa tendência, uma certa vocação para determinada área. Mas, por exemplo, Rui Barbosa, o nosso Águia de Aia, ele era gago. E foi um show de diplomata. Moisés também. Moisés, eu costumo dizer que quando... várias pessoas, Júlio César também era gago, sim. Também, sim. Olha só, mas Moisés, você deu um exemplo interessante, porque Moisés, 40 anos como príncipe, não fez muita coisa. 40 anos como pastor de ovelhas, não fez muita coisa. Quando ele estava entrando com o INSS para aposentar, Deus chamou ele para tirar o povo do Egito. E se tornar o maior líder né, da história, um dos maiores líderes da história. Então ele estava lá para a fila do INSS e Deus falou, não é para ir não. Quem você é? Até o diálogo dele com Deus ia ser. Também tivemos o Arão, né, que é judeu. Sim, o tradutor, né, padre? Que porque devia ele era ser tímido. Alguém muito amigo ali, Exato. Mas o que Deus olhou naquele momento? O coração, a questão do domínio. Deus precisava... O que é um verdadeiro líder? Aquele que tem capacidade de amar. Aquele que tem capacidade do blá, 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 ele é um bom orador, mas ele não necessariamente é líder, porque líder não precisa gritar. Líder, ele fala. Líder, você segue por uma questão de ideologia, porque você sabe que ele faz. Ele faz. E é gritante o que ele faz, né? O chefe você obedece porque te manda embora, mas o líder, o próprio estar, a postura, dá a segurança para que a pessoa siga. Muito obrigado, que espetáculo, hein, padre? Esse é o nosso Oriente hoje falando sobre a preguiça. Nem sabia que ia render tanto. Que espetáculo. Cheguei aqui, olhei a ficha, preguiça. Vamos lá. A gente vai para o próximo intervalo, voltamos já já.